Deus que é o Criador e que criou tudo, Ele resolveu não criar outros seres humanos sem a participação do casal, portanto, sem a sua participação, sem a participação de vocês dois. É por isso que também o casamento e a fidelidade no casamento é uma coisa sagrada, porque quem fez essa aliança de parceria não foram vocês sozinhos, não. Foi Deus que fez essa aliança. Deus fez essa aliança com você, homem, e Deus fez essa aliança com você, mulher. Um homem e uma mulher, para que Ele pudesse continuar criando através de vocês dois. Vocês dois foram os escolhidos. É impressionante, porque primeiro cada um de nós e depois cada um dos seus filhos foram escolhidos especialmente por Deus. Foi uma escolha maravilhosa, porque você sabe que existe somente um óvulo que é fecundado, mas os espermatozoides são milhares, e entre aqueles milhares de espermatozoides que estão subindo a correnteza, porque assim também que os médicos e biólogos descrevem, eles estão subindo a correnteza numa corrida, um somente chega e fecunda. E cada um de nós é o que é, porque foi aquele espermatozoide, foi aquela célula, e não as outras milhares que fecundaram, senão não seríamos nós. Nem é que seria diferente, não seríamos nós. Mesma coisa cada um dos seus filhos. Nós fomos escolhidos pessoalmente por Deus. Deus queria alguém como você na face da terra. Deus queria alguém único como aquele seu filho, como aquela sua filha que você conhece bem, que tem um nome que você certamente sabe, em que hora nasceu, etc, etc. Por mais decepção que Ele dê a você, por mais problemas que Ele possa vir a dar na sociedade, Deus quis alguém, que é esse seu filho, que é essa sua filha, desse jeito, e não um outro. E claro, para que esse seu filho, essa sua filha, e cada um deles fosse assim, só podia ser através de você e de você, marido e mulher, vocês dois. Porque se fosse um outro qualquer, porque se fosse alguém fora deste casamento escolhido por Deus, é claro, não seria nenhum dos seus filhos, impossível ser. Não é verdade? Que beleza, nós somos únicos para Deus. Os nossos filhos são únicos porque são únicos para Deus. Não existe, não existiu e não existirá ninguém igual a cada um deles, ninguém igual a você, ninguém. Só você, só aquele seu filho, só aquela sua filha. E o Senhor se lembra sempre da aliança que Ele fez com vocês. Isso que eu estou dizendo é por isso também que o casamento, que o sacramento do matrimônio é algo sagrado também na sua fidelidade, porque quando alguém, ou ele ou ela, falha, erra, peca na fidelidade, quando alguém é infiel, quando alguém é adúltero,
Não é apenas contra ele e contra ela que você está sendo infiel. Não, em primeiro lugar é infiel a Deus. Porque a escolha foi de Deus. Dá uma olhadinha na história do seu casamento. Nós encontramos casais que vieram de lugares tão distintos e de situações tão distintas, que só por Deus acabaram se encontrando. Como aquele óvulo e aquele espermatozoide, somente eles. E foi por vontade de Deus que eles se encontrassem. Eles se encontrassem. Que beleza, meu Deus. E é por isso, meus irmãos, que tudo na nossa vida, mas especialmente todas as coisas referentes ao casamento, referentes à família, a família que Deus lhe deu. Deus quis uma família do jeitinho que você tem. Quer sua família em relação a seu pai, sua mãe, seus irmãos, como também a família que você teve a graça de constituir. Deus quis uma família assim, com todas as falhas possíveis da sua família. Porque são todas criaturas humanas e nós estamos aí ao léu das vicissitudes humanas. E nós estamos aí também ao léu dos nossos erros e dos erros dos outros. É por isso que muitos desencontros acontecem nas nossas famílias. E é impossível. Não é que nós queiramos que seja assim, e nem é que Deus quisesse que fosse assim, mas é impossível encontrar uma família que não tenha problemas. Seria até desumano. Mas aí que está. Nós estamos acostumadíssimos a ficar olhando só para os erros, para as falhas, para os problemas, para as dificuldades das nossas famílias, para as dificuldades do seu casamento, e não olhamos todo o outro lado. Deus quis uma família desse jeito. Ele quis inclusive toda a superação. Porque também uma coisa bonita é a seguinte: por causa dos defeitos e falhas e erros da pessoa com quem Deus casou você, é que você também vai se afiando. Eu gosto de dizer que marido e mulher são como aquelas duas facas do açougueiro, que o açougueiro, para estar com a faca sempre afiada, ele vive amolando a faca. E interessante, existe aquela pedra de amolar, mas o açougueiro é viciado em amolar uma faca na outra. Como meu pai, que não era açougueiro, mas gostava de cortar carne, matava porco em casa, etc. Ele gostava demais de ficar amolando as facas uma na outra. É assim no casamento, verdade ou não é? Você vai ficando afiado, afiada, também por causa dos erros, falhas, pecados, defeitos da pessoa com quem você se casou. Verdade ou não é? Também por causa dos defeitos dos nossos filhos, das falhas dos nossos filhos. Nós pais, então me deixa agora incluir, porque se eu não tenho filhos biológicos, eu tenho muitos filhos espirituais. E assim como os filhos em casa dão trabalho, também os filhos da comunidade dão trabalho, e dão dor de cabeça, e dão preocupação. É igual. Mas que interessante, nós somos desbastados, as nossas arestas vão saindo, também por causa dos erros, falhas, pecados, defeitos dos nossos filhos. Por exemplo, muito do nosso egoísmo e muito da nossa vaidade vai por água abaixo, até por causa dos erros dos nossos filhos. Verdade ou não é? Começa por aí. Você que talvez fosse uma pessoa preguiçosa, dorminhoca, boa vida, mas por causa do seu filho e sua filha, que nasce, que chora de noite, que tem dor de barriga,
que tem doencinha de cá, doencinha de lá, porque a doença pega a criança na hora que a gente menos espera, não é? E chora de noite e fica doente. Graças a Deus, o nosso egoísmo vai ralo abaixo, porque a gente é obrigado, e quando eu digo obrigado, até mesmo por um instinto paterno, materno, por um instinto de amor, a gente deixa o próprio egoísmo, deixa o próprio comodismo. Se não fosse seu filho e sua filha ter esses problemas, você continuaria um eterno comodista, uma eterna egoísta, continuaria. Mas que beleza, nós somos afiados, amolados. É porque quando a gente amola, amola nos dois sentidos, né? Os filhos nos amolam. E se o marido amola a esposa, se a esposa amola o marido, os nossos filhos nos amolam muito, mas porque amamos, então nos dispomos a suportar e a superar as amolações e as enfrentamos. Nós somos os maiores amolados, verdade ou não é? E agora nos dois sentidos ficamos amoladinhos, afiadinhos, e aí você pode multiplicar todos os exemplos, onde você vai ver que até os apertos que acontecem em casa, apertos econômicos, apertos de saúde, situações difíceis que a gente enfrenta, vergonhas que a gente passa, né? Porque se envergonha por causa do marido, por causa da mulher, aquele marido que bebe, aquele marido bruto, aquele marido autoritário, aquele marido que fala demais, mas também aquela mulher nervosa, neurótica, aquela mulher ultra vaidosa, aquela mulher faladeira, aquela mulher incontrolada e incontrolável, acaba fazendo você passar vergonha. Um passa vergonha, outro passa vergonha. Mas com isso a nossa vaidade vai indo embora, vai quebrando, vai esfacelando, vai sumindo a nossa vaidade, o nosso orgulho. Também os nossos filhos muitas vezes nos envergonham, e como eles nos envergonham às vezes. Quer com coisas pequenas, coisas de criança, e a vergonha quem passa somos nós, e quer por coisas graves, que os nossos filhos acabam fazendo. Os envergonhados somos nossos pais, e com isso o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa autossuficiência vai embora, não é verdade? Que bom que vai indo embora. Até eu diria, você vai entender o que eu vou dizer, que os nossos filhos tivessem mais defeitos, que os nossos filhos cometessem mais erros, para nós ficarmos mais amolados, mais afiados, mais libertados, mais transformados, e fôssemos mais aquilo que Deus quer ser, fôssemos mais gente, justamente por causa dos problemas que nós enfrentamos. O Senhor se lembra sempre da aliança, Ele se lembra sempre da aliança que Ele fez conosco, e por isso, aí eu chego ao principal, a vida de família, a vida de casamento só pode ser uma vida de fé. Eu me recordo muito bem que papai foi sempre um homem muito bom, muito honesto, muito trabalhador. Mas papai não era um homem de frequentar as coisas da igreja, não era. Não era por causa da vida difícil que ele passou. Ele com 9 anos já foi para a mata trabalhar com meu avô. Ele mal terminou o 2º ano de grupo. Com 9 anos já estava trabalhando na mata. Então, com tudo isso, ele não tinha prática religiosa. Mas que beleza! Eu cheguei no seminário no sábado, no domingo, dia seguinte, vou ver a primeira missa, porque no seminário era assim, 7 horas da manhã, nos domingos havia a primeira missa, depois a gente ia tomar café e tal, dava uma pausa, 9 horas tinha a missa solene, cantada, muito bonita e tal. E quando eu vejo
Meu pai, que nunca ia à igreja, não foi na minha primeira comunhão. Eu não estranhei, porque ele não ia à igreja. Por que ele iria na minha primeira comunhão? Claro que eu gostaria muito que meu pai fosse, mas também não estranhei. Meu pai, que nunca ia na igreja, e portanto também ele era coerente, ele não comungava. Naquela segunda missa, a missa solene, ele foi comungar. E eu vi meu pai comungar. Interessante, depois da missa, um pouquinho depois que terminou a missa, ele mesmo tomou a iniciativa de me explicar. Entre uma missa e outra, ele percebeu que lá no fundo da igreja havia 2 confessionários e havia padre ali para confessar. E ele mesmo me disse: meu filho, eu fiz uma boa confissão. Eu me lembro como o papai falou de boca cheia, eu fiz uma boa confissão. Eu entendia até o jeito de falar do meu pai, né? Quando ele disse aquele boa, era boa mesmo aquela confissão que ele fez. E ele então me disse, e eu fui comungar. E que bonito, aquela foi a confissão que ele fez, aquela foi a comunhão que ele fez, primeira entre muitas outras, porque graças a Deus nunca mais ele deixou de ir à igreja, de confessar, de comungar. E aliás, era ele que puxava a família inteira, daí para frente ele que puxava, até papai que era grande, era forte, todo o jeito dele, era ele que puxava toda a nossa família. Eu fui cedo para o seminário, eu acabei de contar que ele mudou assim no dia que entrei para o seminário, mas meu irmão, que era menino ainda, as minhas irmãs que vieram depois, todos foram puxados pelo meu pai. Até a minha mãe era puxada pelo meu pai, graças a Deus, e se tornou um homem de fé, tanto quanto minha mãe era uma mulher de fé. Eu dou graças a Deus por isso. Eu preciso dizer, as nossas famílias, o seu casamento, qualquer família, só pode viver pela fé. E aí que bonito, do jeitinho do nosso pai Abraão. O nosso pai na fé. A primeira leitura de hoje, tanto quanto a primeira leitura de ontem, é toda sobre Abraão. Na leitura de hoje, meu Deus, que beleza! Em verdade, está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, e foi. E está sendo pai de muitas nações. Nosso pai, portanto, diante dos olhos daquele em quem ele acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada. Já eu explico esta frase importantíssima, porque continua a palavra de Deus. É carta aos Romanos capítulo 4, estou agora entrando no versículo 18. Esperando contra toda esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações. Segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Aí parou a leitura de hoje, mas eu vou aproveitar e vou continuar, porque é tão lindo. Versículo 19, ele não vacilou na fé, embora reconhecendo o seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido. Ante a promessa de Deus, ele não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eis porque a sua fé lhe foi contada como justiça. Que beleza, gente! E você conhece muito bem. Eu vou recordar um pouquinho tudo aquilo que aconteceu com Abraão. Abraão foi tirado de Ur, a terra dele, lá na Caldeia, bem longe de onde depois ele foi viver, aquela região que hoje é Israel, Palestina. Ele morava lá em Ur, bem longe. Deus o tirou de lá e fez de propósito
porque ele queria formar um povo a partir de Abraão, um povo separado da idolatria. Ele vivia no meio de um povo pagão, de um povo idólatra, mas Deus o tirou de lá e trouxe para uma terra que era habitada, e aquela terra tinha dono. Abraão não tinha nada ali, não tinha nada, mas Deus o trouxe, dizendo a ele que lhe daria uma terra e lhe daria uma grande descendência. E Deus vai repetindo esta promessa. Só que Abraão ficava se perguntando: mas meu Deus do céu, onde é que está a terra? Eu chego aqui, todo mundo tem a sua terra já, cada um é dono do seu pedaço de terra, e eu não tenho nada. Como é que eu vou ser dono dessa terra? E mais ainda, Deus dizia: você não vai ser dono apenas de um pedacinho de terra, não, você vai ser dono de toda essa terra. E Deus foi treinando Abraão a confiar, ele não tinha ainda, mas Deus foi treinando Abraão a que acreditasse naquilo que ele não tinha ainda, porque a gente queria acreditar quando tem a coisa na mão, mas só que não, ele não tinha ainda, e Deus já queria treiná-lo na fé, que ele acreditasse que haveria de ter. Deus, por exemplo, levava a um lugar de onde ela estava, toda a região, e Deus dizia para ele: eu te darei toda essa terra. Olha, Abraão, olha, abre o seu olhar, até onde os seus olhos podem chegar, eu te darei toda esta terra. E deu, só que não deu logo não. Gente, passaram-se 400 anos para que a descendência de Abraão, como diz aqui, tivesse a posse daquela terra, e aquela tornou-se a terra de Israel. Mas veja bem, demorou 40 anos, e como a gente desanima tão depressa, meu Deus do céu. Deus levava Abraão para uma noite estrelada, e que bonito que é, né? Deus, até poético, dizia: Abraão, olha, contempla. Foi tão bom aquilo que o padre Léo falou a respeito de contemplar, hoje cedo. Contempla. Inclusive ele estava ali num templo, aquele templo maravilhoso do céu estrelado, e o céu naquela terra é lindo, gente. É lindo porque é uma terra semidesértica, então não há nuvens, não havia energia elétrica, nem nada. Ele via aquelas milhares de estrelas, e Deus dizia: a tua descendência vai ser como as estrelas do céu. Só que Abraão olhava e dizia: mas como é possível isso? Sara, a esposa que o Senhor me deu, é estéril. Nós tentamos, e todos os meses tentamos, e são anos e anos e anos e anos. Eu estou ficando velho, Sara está ficando velha, e não vem o filho que o Senhor promete. E como é que eu vou ter uma descendência se nenhum filho eu tenho? Deus levava Abraão à região do mar e mostrava: olha, Abraão, contempla, a tua descendência será tão numerosa como as areias da praia do mar. E aconteceu. Gente, tem os judeus por todas as partes do mundo. Teve e tem, e que interessante, não é? O judeu continua judeu até hoje, desde Abraão. Eles são hebreus, são chamados também de judeus, mas na verdade são os descendentes de Abraão. Estão espalhados por todas as partes do mundo, já sofreram perseguições e perseguições no nazismo,
Hitler quase que acabou com a raça deles, mas que impressionante. Daquele punhadinho que sobrou, porque foi um punhadinho que sobrou, os judeus voltaram a se recuperar. Estão espalhados por todas as partes do mundo e já voltaram para a terra dele, já tomaram posse da terra deles, aquela mesma terra que Deus prometeu a Abraão. Inclusive eles foram com grande garra para reconquistar aquelas terras, depois de quase 2.000 anos, porque foi nos anos 1900, desde o ano 70 até 1917, por ali, 14, 17, eles não tinham mais a posse daquela terra, estavam espalhados no mundo, estavam em todos os lugares, menos lá. Mas depois de 1900 anos, eles voltaram para a sua terra, e fizeram questão de tomar posse da sua terra, e continuam insistindo a tomar posse da sua terra, porque eles têm a promessa de Deus, de que aquela terra é deles, aquela terra é dos descendentes de Abraão. Vocês vão dizer, mas tem uma briga enorme lá, entre judeus e árabes. Então deixa eu contar o outro lado da história, porque nessa expectativa de fé, Deus falava com Abraão, lhe prometia tudo a Abraão. Claro que Abraão passava tudo isso para Sara, mas a coitada era Sara, ela que era estéril. Então, ela até na frustração dela, não conseguia ter a mesma fé, a mesma confiança de Abraão. E chegou um momento em que Sara fraquejou na fé, e disse a seu marido: olha, pelo menos, uma vez que eu não consigo, já estou chegando à menopausa, não sei se ele usava essa palavra, mas ela sabia muito bem que depois de certa idade, ela não teria mais filhos mesmo, porque toda mulher era assim, ela estava acostumada a isso. Então, uma vez que eu não consigo te dar filho, está chegando no tempo de eu não ter mais nenhuma possibilidade de te dar um filho, então, se aproxime da minha escrava, porque era um costume entre aqueles povos. O que era do dono, os escravos do dono, era tudo do dono. Então ela disse: as minhas escravas são minhas, mentalidade da época. Então, aproxima-te de uma das minhas escravas e tem filho com ela. Assim, eu vou te dar um filho através de uma escrava. Mas claro, não era isso que Deus queria de jeito nenhum. E o pior é que Abraão, assim como aconteceu com Eva e Adão foi atrás daquilo que Eva lhe insinuou, também Abraão fraquejou naquele momento e foi naquilo que Sara estava lhe dizendo. Se aproximou de Agar. Agar era fecunda, rapidamente Agar ficou grávida e lhe deu um filho, Ismael. Meu Deus do céu, que problema! Já durante a gravidez, é claro que Agar, desculpe a expressão, tirava o maior sarro da sua senhora, porque ela estava grávida, morena, bonita, e se exibindo diante da sua senhora, e Sara não aguentou. E até fez com que Abraão expulsasse a ela, grávida ainda. E depois que Agar voltou com o filho, e o filho foi crescendo, uma segunda vez, Sara brigou com Agar, maior escândalo, mandou embora e envolveu Abraão, dizendo: manda embora essa escrava e o seu filho. E Agar foi. Mas, embora fruto de um erro, de uma falta de fé, Deus é Deus. Era um filho, Deus havia acolhido e vai socorrer Agar, e vai socorrer Ismael no deserto. E de Agar cresce Ismael, crescem os ismaelitas, que são os árabes. São irmãos.
hebreus e árabes são irmãos quanto Abraão. Não é filho da mesma mulher, mas são filhos do mesmo pai, Abraão. E é por isso que eles vivem brigando, porque os dois são donos daquela terra. São porque são. Os dois são descendentes de Abraão. Claro, o descendente que Deus queria era Isaac, que gerou os que são hebreus. Mas também Abraão gerou Ismael de Agar. E por isso eles vivem brigando, e é a pior das brigas que acontece lá. É até um escândalo quem vai lá, né, e vê a situação entre. Você está continuamente vendo nos noticiários tudo aquilo que acontece com os árabes. E assim como os judeus se espalharam por todas as partes, também há árabes por todas as partes. Árabes que nós chamamos também de muçulmanos, porque seguiram a essa religião. Mas você está me entendendo? Como é que são as coisas de fé? E foi justamente numa escorregada, num erro de Sara e de Abraão, que veio toda essa complicação. Mas que beleza! Quando eles menos esperavam, Deus visita Abraão e Sara e prometem a eles, no ano que vem, essa passagem é lindíssima na Bíblia, no ano que vem, eu vou voltar aqui e Sara vai estar com o seu filho no colo. Sara até riu dentro da tenda, estava escutando tudo, né? A conversa de Abraão. E riu. Porque como era possível? Agora ela já era idosa mesmo, ultrapassada na menopausa, na idade, que não tinha mais possibilidades. E Abraão também. E que beleza, como Deus prometeu. No ano seguinte, já estava ela com Isaac no colo. Também foi o único filho. E de Isaac vieram todos os filhos de Abraão. Deus cumpriu a sua promessa, até mesmo de uma mulher estéril. E agora que terrível aconteceu. Quando Isaac já estava menininho, chegando aos 12 anos, e aos 12 anos, entre eles, ele assumia a maturidade religiosa. Deus vem outra vez e diz para Abraão: vai ao alto do monte Moriá, que é lá em Jerusalém, e sacrifica a mim o teu filho. Para nós é uma coisa estranhíssima, para Abraão também. Mas Deus me dá um filho. Na impossibilidade, como diz aqui, ele esperou contra toda esperança. Sem ter mais possibilidade, Deus acaba lhe dando um filho. Quando o filho está chegando aos 12 anos, daqui a pouco ia entrar na puberdade, e depois ele ia realmente conseguir, né, se casar e ter filhos, e daria uma posteridade a Abraão, como Deus havia prometido, e Deus manda sacrificar o seu filho. Primeira dificuldade, mas como sacrificar? Deus está pedindo um sacrifício humano. Na verdade, Deus estava pondo Abraão à prova. Os povos vizinhos também tinham sacrifícios humanos. Deus não queria, na verdade, que Abraão sacrificasse o seu filho. Não, e Deus não precisava disso, mas Deus precisava provar a fé de Abraão. E é tão bonito. Ele pega o filho, pega todo o necessário, a lenha, a faca, aquela pedra para friccionar, para produzir fogo, e sobe no monte Moriá. E o menino, muito esperto no caminho, vai dizer para o pai: pai, está tudo aqui, a lenha, as pedras para fazer fogo, até mesmo a faca, o cutelo para matar a vítima, mas onde está o cordeiro? Coitado de Abraão, que facada no seu coração. Mas Abraão se supera, ele puxa lá de dentro a sua fé e diz: Deus proverá. Foi por isso que nós escolhemos
essa expressão Deus proverá, e usamos demais na Canção Nova. Usamos demais não, quer dizer, usamos o tanto quanto é necessário, porque ele teve que tirar de dentro do coração. Ele estava subindo o morro para sacrificar o seu filho, mas ele tira de dentro do coração. Onde é que está o cordeiro? Deus proverá. E que bom que ele disse essa palavra, porque depois eles chegam lá, Abraão com pedras faz o altar, e seu filho ajuda. Abraão faz a fogueira com a lenha, prontinha para botar fogo. Depois ele pega o seu filho. Daí Isaac, que era muito esperto, já tinha entendido tudo, colocou Isaac em cima da pedra e em cima daquela lenha em formato de fogueira, e já estava com a faca na mão para matá-lo, sacrificando-o para Deus. Quando o anjo do Senhor se apresenta e diz: não, Abraão, basta, já provaste a Deus que tu acreditas, que tu tens fé. Imagine o susto, mas o alívio de Abraão, e também o susto e o alívio de Isaac, já em cima das pedras e em cima da lenha para ser sacrificado. E quando o menino está descendo ali, de sobre aquele altar improvisado com pedras, eles avistam no meio do espinheiro, e começa a berrar. Até agora não tinha berrado, né? Começa a berrar um cordeiro, estava ali preso no meio dos espinhos, estava lá. Por que berrou apenas naquele momento? Porque realmente Deus proverá. E veja, gente, com isso, todas as promessas de Deus se realizaram para Abraão. Aquela terra, depois de 400 anos, foi a terra dele, e agora tem sido a terra deles, mesmo eles brigando, mas é a terra deles, de árabes ou de hebreus, é a terra deles, é de filhos de Abraão, e eles estão espalhados, hebreus e árabes, em todo o mundo, em todo o mundo. E mais do que tudo, através de Abraão veio Jesus, e por Jesus nós também, pela fé, entramos nesta família e somos descendentes de Abraão. Portanto, somos descendentes também na fé, e Deus precisa que justamente no seu casamento, justamente no ter filhos, justamente no formar uma família como Abraão formou, você seja um homem e uma mulher de fé, como Abraão e Sara, como Sara e Abraão. Claro, com as fraquezas que nós acabamos tendo na fé, como aconteceu com Sara, como aconteceu com Abraão, mas o mesmo Deus vai treinando a gente. Até os problemas que a gente enfrenta são treinamentos que Deus faz conosco para sermos homem e mulher, cada dia mais de fé, cada dia mais de fé, cada dia mais de fé. E todos nós que somos pais só podemos viver pela fé, também porque são tantas as dificuldades, o casamento é tão atacado, especialmente nos nossos dias, as famílias são tão atacadas, especialmente nos nossos dias, sempre foram, porque a mais linda instituição de Deus, é claro, que o inimigo, encardido, como diz o Padre Léo, né, é a coisa mais atacada. Ele quer justamente desfeitear as coisas de Deus, e quanto mais a coisa é linda, mais ele quer desfeitear. E é por isso que o seu casamento é atacado, é por isso que a sua família é atacada, é por isso que o inimigo tem na mira, inclusive seus filhos, sua fidelidade e tudo mais, e vive criando problemas entre vocês, e problemas com vocês e seus filhos, 1000 problemas. Saiba que existe um inimigo aí dentro, existe um encardido terrível, covarde, sujo nas coisas que ele faz, porque ele não se mostra. Se nós víssemos a ele encardido fazendo essas coisas, nós tiraríamos de letra, bom, é ele fazendo, né? Assim como o cachorro, o gato faz as sujeiras dele dentro de casa, né? Claro que você depois limpa e bota o cachorro para fora, bota o gato para fora, mas você não estranha, porque gato e cachorro é gato e cachorro mesmo. Mas você não vê que o inimigo, ele não se mostra, só faz as sujeiras. E as sujeiras você toca. E quantas vezes você pisa na sujeira e escorrega na sujeira? Verdade ou não é?
E os seus acabam pisando e escorregando na sujeira que o inimigo fez, que o encardido fez. Mas por que ele faz essa covardia, essa sujeira? Porque justamente o seu casamento e a sua família são as coisas mais lindas de Deus, a mais linda criação de Deus. Infelizmente, por isso mesmo, porque ele é covarde, porque ele é sujo, porque ele é inimigo, porque ele é encardido, ele ataca justamente a coisa mais linda que Deus criou. Entendeu? E é por isso que você precisa despertar para a fé, abrir os seus olhos e o seu coração para a fé. Se não for pela fé, nenhum casamento se sustenta. Se você sustentou o seu casamento até agora, saiba que foi talvez pelos restinhos de fé que você tinha, que você tem, graças a Deus. Se você superou, foi pelos restinhos de fé que Deus mesmo foi juntar e recolocar na sua vida. Não foi por você só, não. É por isso que tanta gente hoje está fazendo do casamento um pôr e tirar roupa, um trocar roupa continuamente. Verdade ou não é? E temos os piores exemplos, aqueles que aparecem na mídia, aqueles que estão nos meios de comunicação, estão no 3º, 4º, 5º casamento. Até estranho. E as perguntas perguntam: você é casado com a mesma mulher? Mas é claro. Você é casado com o mesmo homem? Mas é claro. Mas estranham, porque virou moda. Mas também isso eu preciso dizer, é porque o covarde e o sujo está querendo desfeitear aquilo que Deus fez de belo, e aí estamos nós, para não permitir que ele continue desfeiteando. E é por isso que você precisa ser um homem e uma mulher de fé, como Abraão, que esperou contra toda a esperança, tornou-se pai de numerosos filhos, como o Senhor lhe havia prometido. E que coisa linda, eu prometi que eu explicaria aquela frase: Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que ainda estão no nada. Assim como Deus, no começo, tudo estava no nada, né? Nada é nada. E Deus tirou do nada todas as coisas. Ele dizia: e a luz se fez, e os astros se fizeram, terra e mar se separaram, e as plantas vieram, e os animais vieram, e as aves vieram, e os peixes vieram. E Deus fez o homem, e Deus fez a mulher, e viu que não era bom o homem ficar só. Ele foi tirando tudo isso do nada. E Ele continua fazendo assim. Você não vê ainda, porque na verdade ainda não existe, ainda não chegou, ainda não aconteceu. Mas é que está, como Deus treinou Abraão, Ele treina a gente. Eu lhes dizia ontem, não é? Que a minha mãe, quando fomos ver a primeira vez a nossa casa em Queluz, nossa primeira casa de encontros, nós não tínhamos nenhuma possibilidade de construir uma casa, e construímos uma casa de encontros, onde podíamos ter 80 jovens fazendo o encontro, mais os dirigentes, mais a cozinha. Eram 120, 140 pessoas. Essa casa existe ainda, é a nossa casa-mãe, lá em Queluz. Estava apenas no alicerce. Nós já tínhamos gastado todo o dinheiro só no alicerce. E a diretoria, como acontece com as diretorias, queria parar tudo e só recomeçar quando conseguisse dinheiro para retomar a construção. E eu disse para eles com toda a firmeza, embora saindo numa cirurgia, que nós não íamos parar. Nós estávamos andando sobre os alicerces. E mamãe, lá num cantinho, disse: mas o Jonas é sonhador. Ela sempre me chamava com o aberto, Jonas, e não Jonas. O Jonas é sonhador. Sonhador que nem o pai dele. Mas coitado, ele não vai conseguir. A Luzia ouviu bem isso. O Eto, que já era o construtor,
dessa casa, ele já começou construindo a nossa casa sem termos dinheiro. Essa é a nossa história sempre. O Eto é que era o que estava administrando a construção dessa primeira casa. Escutaram bem isto. E realmente aquela casa não existia ainda. E humanamente era impossível levantá-la. Era impossível levantá-la. Mas Deus via aquela casa construidinha. E não apenas aqueles que viriam para aquela casa, os que seriam formados naquela casa, todos os nossos primeiros membros da comunidade foram formados lá. Além de terem participado de encontros lá, onde se encontraram com Deus e onde tiveram a vida nova, mas também quando nós começamos a comunidade, foi lá que eu fiz o desafio para a comunidade começar a existir, e foi lá a casa onde foram os primeiros, né? Quando nós começamos a comunidade, foi lá que eles cresceram, foi de lá que tudo surgiu. Deus já estava vendo tudo. Não era sonho meu, era sonho de Deus. E eu precisava sonhar os sonhos de Deus. Parecia loucura, mas eu precisava sonhar os planos, os sonhos de Deus. E claro, Deus não tinha apenas aqueles sonhos. A partir daquela casa e a partir daqueles jovens, Deus tinha todos os outros que vieram depois. E tinha tudo isto que você vê aqui, que você apalpa aqui, que você pisa aqui, e não somente aqui, mas em 29 outras casas no Brasil e no mundo, gente. A Canção Nova hoje tem 23 rádios, além das rádios coligadas conosco, mas que estão na nossa administração, são 23 rádios. Nós estamos em 5 diferentes outros países. E as nossas transmissões, não somente nós na hora do almoço, na hora do almoço nosso aqui, nós estamos transmitindo ao vivo o que aconteceu em Roma, na Praça de São Pedro, onde o Papa realizou uma celebração para a primeira Eucaristia com 100 mil crianças, na Praça de São Pedro, onde 1000 crianças, vindas de várias partes do mundo e muitíssimas da Itália, fizeram a sua primeira comunhão, por causa do ano da Eucaristia. O Papa quis essa celebração, e nós estamos transmitindo ao vivo, inclusive o que aconteceu antes, até os palhaços fazendo um espetáculo na praça. Quando é que nós podíamos imaginar isso? Mas o mais lindo é o seguinte, que a imagem vinha de lá, chegava para nós aqui, nós emitíamos daqui para o satélite, e do satélite ia para Portugal, e de Portugal devolvido para toda a Europa, chegando até o Oriente, e lá os nossos que estão, tanto na França, em Toulon, como os nossos que estão lá na Terra Santa, na terra de Abraão, sim, eles moram hoje na terra que Deus prometeu a Abraão, estão lá. Então é interessante, eles moram do lado dos árabes em Belém, eles trabalham do lado dos hebreus em Jerusalém, tem que atravessar todos os dias a barreira. Os nossos lá também viram toda a transmissão, que veio de Roma para cá, e foi daqui para todas essas partes do mundo, e os Estados Unidos viu, e o Canadá viu, e a África viu. Quando é que eu podia imaginar? Eram sonhos de Deus, e eu precisava sonhar os sonhos de Deus, e graças a Deus que eu fui me acostumando a sonhar os sonhos de Deus. Mas obrigado. E por isso agora você toca, né? Você até pisa, você está até sentado, as suas poupanças, né, estão, no sonho de Deus concretizado. Porque, gente, nós para termos 100 cadeiras na casa de encontros, porque o Eto foi sempre arrojado. Nós fizemos a casa em 6 meses, na Canção Nova tudo é muito rápido. Não é que a gente queira, não é que somos apressadinhos, não, é que a gente quer fazer as coisas devagar. Eu queria construir aquela casa de encontros devagar, mas Deus apressou. Depois de 6 meses a casa estava pronta. 6 meses depois nós fizemos lá o primeiro encontro de jovens.
Foi justamente na festa de São João Batista, na cidade se festejava São João Batista, e nós estávamos no encontro. Mas chegou o dia do encontro, e nós não tínhamos conseguido ainda as cadeiras. Eu estava disposto a emprestar banquinhos, ou desses bancos, né? Esses bancos sem encosto, sem nada, para pôr na sala de palestras para os jovens terem um encontro. Quando o Eto, arrojado como era e é até hoje, né, foi a uma fábrica de móveis lá em Cruzeiro, né, e adquiriu e comprou 100 cadeiras daquelas de não somente a gente sentar, mas tem aquele braço para poder escrever, e a parte embaixo para colocar caderno e Bíblia, etc. Quando eu vi, o caminhão estava lá despejando, e eu perguntando para ele: onde é que se arrumou isso aí? Ele está, eu fui lá, a fábrica de móveis e tal, e tal, e tal. E no fiado, né, como sempre, era por pagar ainda, era por pagar ainda. Claro, pagamos direitinho, como sempre fazemos. Você está tendo as descendentes daquelas cadeiras. Hoje, Branquinha, você está sentado nas descendentes daquelas cadeiras que nós não tínhamos. É assim, eu sonho e o Eto realiza. Eu sonho e o Eto concretiza. Claro, daí ele sonha também. E coitado, ele vai atrás dos meus sonhos, né? Eu acabo colocando o Eto em cada situação. Meu Deus do céu. Mas que bom que também nisso tudo você vê, né? Eu nem preciso explicar que homem de fé o Eto se tornou. Mas gente, é assim. Estou contando tudo isso para você perceber, também nisso a Canção Nova faz escola. E assim como o pai ensina aos filhos, nós queremos ensinar vocês como pais. Nós não temos gabarito para ser pais de vocês, nem eu, nem o Eto, nem a Luzia, mas Deus tem cada uma, né? Fez de nós pais de vocês. Na fé nós somos, e temos essa responsabilidade, e queremos formar vocês também na fé, como Abraão formou seu filho Isaque, e depois Esaú, Jacó, e cada um dos filhos deles formou uma geração de fé. Nós queremos, porque nós precisamos formar toda uma geração de homens e de mulheres de fé, não por capricho, mas principalmente porque hoje, ou nós somos homens e mulheres de fé, e os casamentos existem e sobrevivem, ou as nossas famílias permanecem e ultrapassam, ou então tudo vai explodir e implodir do jeito que o diabo gosta, e nós não queremos que aconteça assim, e é por isso que nós insistimos em formar homens e mulheres de fé. E eu nem posso mais falar, Senhor, eu só posso pedir que realmente o Senhor faça o que eu não sou capaz de fazer, mas eu sonho isso, Senhor, e o Senhor concretiza, que realmente esses teus filhos todos, que estão aqui, aqueles que nos veem, Senhor, eu posso dizer hoje, em todas as partes do mundo, sejam verdadeiramente homens e mulheres de fé, e formem eles também famílias de fé. Sim, meu Senhor e meu Deus, a mim a graça é sonhar, e o Senhor é quem realiza, o Senhor é quem concretiza tudo isso. Como o Senhor concretizou tudo isso, concretiza, Senhor, e derrama agora o Teu Espírito Santo, porque é do Teu Espírito Santo que vem a fé, que remove montanhas, essa fé de Abraão, essa fé de Sara, essa fé de Isaac, essa fé de Jacó, essa fé de Jesus Cristo, essa fé de Maria, mãe de Jesus, nossa mãe. Senhor, derrama o Teu Espírito e faz deles, e faz delas, Senhor, homens e mulheres de fé. Amém. Cantemos. Meu Senhor e meu Deus. Vai ficando em pé. Meu Senhor e meu Deus.
puxando do fundo do coração. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé viva. Sim, é isso que nós pedimos, Senhor. Uma Dá-me fé uma fé nova. nova, Senhor. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Uma fé viva, dá-me uma fé viva, uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Maria lavaria lavandaria tirishka Gindara Maria lavati Kendara Maria lavati. Sim, esse é o cantar próprio dos homens e mulheres de fé. Mesmo você que nunca tinha cantado assim, solta a sua voz. É um cantarolar no Espírito. O conteúdo desta oração cantada é o próprio Espírito Santo quem coloca. Aí começa o nosso passo de fé. Nós cantarolamos, é tudo que nós podemos fazer, mas o Espírito que concretiza tudo, ele põe o conteúdo neste canto oracional. Senhor, nós queremos ser homens e mulheres de fé e começamos nos arriscando na fé, orando assim, cantando assim. Sim, Senhor, não somos tolos. Nós sonhamos como Abraão. Nós cantamos, Senhor, uma canção nova, a canção do Espírito, a canção do mundo novo, a canção dos homens e mulheres de fé, a canção da humanidade nova, Senhor, porque Tu estás fazendo novas todas as coisas e precisas da nossa fé, como precisaste da fé de Abraão para fazer novas todas as coisas. Faz novas, Senhor, todas as coisas, fazendo novos, Senhor, esses casamentos, fazendo novas essas famílias, fazendo novos esses maridos, fazendo novos essas esposas, fazendo novos esses filhos, Senhor. Sim, faz novas todas as coisas, Senhor. Faz nova a fé, e com a fé a esperança, e com a fé e a esperança faz novo o amor, Senhor, e com o amor o carinho, a paciência, a bondade. Sim, Senhor, faz novas todas as coisas, a confiança, Senhor, nesses Teus filhos, para que tudo se renove pelo Teu Espírito. Dá-me uma fé viva, uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Só você, dá-me uma fé viva. Testemunhada no amor pelos irmãos.
Vamos sentar para o momento do ofertório. E o mais lindo de tudo isso, na medida que você se sente filho da Canção Nova, família Canção Nova, assuma igualmente diante do Senhor esse compromisso. Assuma e realize na sua vida essa decisão. Se você precisar, venha apoiar-se em nós. Nós queremos ser apoio para você, até mesmo nas dificuldades que certamente você vai encontrar pela opção decidida que você faz. E nós sabemos que também nós teremos você como apoio em todas as horas que nós precisarmos. Senhor, está feito o compromisso, está tomada a decisão. Senhor, mais uma vez eu te ofereço, eu te entrego, eu te consagro toda a Canção Nova, a partir das terras que ela tem e onde estamos instalados, a partir da terra, mas tudo aquilo que ela é, eu consagro a Ti, para que seja um território onde mais o Senhor possa derramar o Espírito Santo, e onde mais o Senhor possa colocar em evidência os dons, todos os dons do Espírito, para que as maravilhas de Cristo possam ser vistas. Nós queremos não apenas dizer, mas nós queremos mostrar que Ele está no meio de nós.